Olá, como vai você? Para nossa costumeira live. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o fenômeno da fé. Essa fé que a gente acha que não tem, mas que todo mundo tem. Porque não há como fazer nada nesta vida sem a existência da fé. Sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, né? A fé é uma coisa tão interessante. Uma vez, quando eu morava no sertão, né, que eu sou de origem camponesa, morei na roça há muitos anos. Para quem não sabe, eu sou descendente de pessoas meio indígenas. Eu vim de Iretama, no Paraná, e minha família é muito simples. E no Paraná, muitos indígenas, muitos índios naquele tempo, 1960, 62, 65. Uma vez eu perguntei para o meu pai sobre se ele tinha fé. E ele me disse muito sabiamente assim: claro que eu tenho fé. Todas as vezes que a gente coloca uma semente na terra, todas as vezes que eu faço suco na terra para colocar uma semente, eu não sei se ela vai vingar, eu não sei se vai existir chuva, eu não sei o que vai acontecer com esta semente, mas o fato de jogar esta semente na terra já é um ato de fé. Tudo que a gente faz está, de certa forma, implicando em uma fé que é inerente ao existir humano. Não há como fazer nada sem fé. E um dos milagres que a fé nos proporciona é interessante, porque quando eu acredito que eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, pagar uma dívida no ano que vem, o fato de eu saber que eu vou pagar uma dívida que eu tenho no ano que vem, por exemplo, esta certeza já me traz um benefício agora. Um benefício que me chega antecipadamente. Então, a fé, ela tem uma capacidade de antecipar um resultado. Ela antecipa resultados. O fato de eu saber que eu vou me curar de uma doença que eu estou me tratando, isso já me antecipa um benefício, né? E então a fé, ela antecipa resultados, coisas que vão acontecer no futuro. O fato de eu acreditar já me tranquiliza agora, já me traz um benefício neste momento. É muito interessante, não é? E então ela tem uma força, um poder de cura. Eu gosto muito de falar da fé. Eu sei, estou ciente disso ao longo dessas décadas trabalhando. Eu tenho certeza que não dá para você decidir ter fé.
Fé não é uma coisa que a gente decide ter. Fé é algo que a gente tem ou não tem. Fé não é algo que dê para a gente treinar. Não é possível dar um curso para que a pessoa tenha fé. Ou treinar uma pessoa para que ela tenha fé. A fé, e é diferente, fé e crença são coisas diferentes, né? A fé é algo que eu trago na medida certa, segundo a possibilidade que eu tenho de me curar de alguma coisa. Então, a fé, ela tem um poder de cura porque ela está relacionada com os efeitos placebos, né? Há muitos e muitos anos atrás, eu fiz a tradução de um livro chamado Placebo Terapia, de um professor da Universidade de Nova York, no tempo que eu fazia pós-graduação, mestrado, né, na PUC de Campinas. Esse professor estava lá e eu li o livro dele sobre placebo, e essas coisas estão muito relacionadas. O efeito placebo como que eu diria, é a realidade da fé acontecendo a nosso favor na vida concreta, no dia a dia. Você sabe o que é efeito placebo? Efeito placebo é o seguinte: quando uma pessoa muito acreditada, muito acreditável, por exemplo, um médico que você acredita muito, quando ele te dá um medicamento que ele diz assim para você, você acredita muito nesse médico, você diz para ele assim: olha, esse medicamento, ele é muito bom, ele cura. Ele tem poder de cura. O fato desta pessoa que você acredita muito nela dizer isto, aumenta o efeito terapêutico deste medicamento. Por isso que é muito importante que a gente seja acreditado, que a gente seja pessoas em quem as pessoas possam acreditar. Porque uma pessoa acreditada, um médico, por exemplo, acreditado, se ele diz que um pouco de água aqui, que ele está dando para um paciente, que isso vai curá-lo, cara, isto aumenta, parece alterar os princípios ativos químicos dessa água, dessa coisa, e torna ela algo muito, muito, muito terapêutica. O que cura as pessoas não é o bom profissional, não é o bom psicólogo, não é o bom medicamento, não é o bom médico. O que cura a pessoa é a fé que ela tem. Quando ela tem fé, ela se cura. E isso ficou muito evidente em todas as possibilidades de milagre que Jesus fez. Por exemplo, quando aquele cego encontra Jesus na beira do mar, e Jesus está caminhando e ele vem atrás e pede, quer tocar em Jesus, quer que Jesus o faça ver, e Jesus simplesmente cospe na areia, pega um pouquinho daquela areia e passa no olho, e o cego começa a ver, começa a enxergar e sai assim, fazendo festa. E Jesus diz: olha, mas saiba de uma coisa, não fui eu que curei você, foi a sua fé que te curou.
Nossa, como é sábio isso, né? Evidentemente que Jesus não fazia, não queria, ele poderia se quisesse, mas nem sempre ele fazia milagres. Porque o que fazia milagre era a fé das pessoas que acreditavam nele. E isso continua ao longo da vida. Todas as pessoas que têm o gift, o presente da fé, elas são muito mais felizes. Mas como eu disse, não há como a gente treinar uma pessoa para que ela tenha fé. Mas então como é que é isso? Como acontece isso? Em função da pessoa poder ou não poder ser curada de alguma coisa, ser ou não ser mais feliz, e isto depende das nossas lealdades invisíveis. Depende dos nossos ancestrais. Depende de você ter direito, ser digno merecedor da cura. Quando você é digno merecedor da cura, o universo, Deus, o que for, para cada um é uma coisa, né? Tem gente que não acredita em Deus, então tudo bem. Acredite em energia. Não tem lá muita diferença uma coisa da outra. O que é Deus se não energia, né? Só que uma energia infinitamente pura, né? Então, quando a pessoa é digna, merecedora de uma cura, porque a família dela no passado foi muito boa, então hoje ela pode colher os frutos de cura, da felicidade, do bem, então ela nasce com mais fé. Ela tem mais fé. Porque essas coisas não são coisas que acontecem ao acaso, né? Não há nada nesse mundo que não tenha sido planejado há milhões e milhões de anos atrás. Há um sentido para tudo. Existe uma inteligência, existe uma sabedoria que está perpassando todas as coisas. E nós não estamos aí soltos, não. Existe uma amarração que vem de uma fé, de algo maior, né? De algo que acontece em um nível transcendental. Eu estava falando da fé quando ela aparece nos efeitos placebos, né? Efeito placebo é o fato de você acreditar em alguma coisa, e o fato de você acreditar nessa coisa, num médico, num terapeuta, numa técnica, num medicamento, né? Transformar e poder curar você. Tem pessoas que nascem com mais, tem pessoas que nascem com menos fé. Depende, então, do tipo de vida que ela vai ter, que ela é chamada a ter ao longo da vida, né? Se os nossos ancestrais foram bons, nós temos lealdades com eles, os acertos de conta da vida, as contas da vida, são feitas para acerto de contas dos nossos ancestrais. Tem muitas dores que não são nossas. Tem muitas alegrias, tem muita felicidade que não é nosso, que vem porque são heranças do passado. Por isso que os antigos judeus diziam: honrai pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na face da terra. Não existe como você ser feliz sem honrar pai e sem honrar mãe. Quem honra o pai mesmo, a pessoa, o pai, tem mais sorte, mais resultado no mundo do trabalho, no mundo dos negócios. Quando você vê uma pessoa que é muito bem-sucedida, provavelmente ela tem um vínculo de honra com o pai. Quem honra a mãe é mais feliz nos relacionamentos.
Quem tem uma relação boa com a mãe é mais feliz nos relacionamentos. Então, essas duas coisas vão se equilibrando ao longo da vida. Você não precisa ter um pai ou uma mãe maravilhosos para que você os honre. Você tem que honrar pai e mãe, porque você está aqui no mundo graças a eles. Pais poderiam não ter você, poderia não ter casado, poderia ter evitado, poderia ter abortado, mas não. Às vezes, do fundo da maior dificuldade que eles têm, mesmo assim eles resolvem ter você. Eles não sabem disso, mas eles decidiram, e é como se eles estivessem dizendo assim: olha, filho, filha, apesar das minhas dificuldades, dos meus limites, da minha incompetência para educar, da minha falta de educação, da minha insegurança, mesmo assim eu aposto em você. Eu decido ter você. E eu quero ter você. Né? Da mesma forma que meu pai me dizia, né, nos velhos tempos em que eu morava na roça, e ele dizia assim: filho, todas as vezes que eu jogo uma semente na terra, esse é um ato de fé, porque eu não sei se vai chover, não sei se o clima, se o universo, se o que vai acontecer, mas mesmo assim eu jogo esta semente na terra. Aposto nisto. A fé está presente nos mais humildes atos do dia a dia. Quando você sai de casa, quando você vai para a rua, não é? Eu vim de Campinas para cá, tem assaltos, tem situações, tem o trânsito. Eu acredito, eu faço a minha parte, eu jogo a minha semente, eu tenho meu filho, minha filha. O que Deus quer com isso, o que o universo quer com isso, não é problema meu. Eu faço a minha parte, porque eu sou um canal da transcendência, um portal através do qual, através desse canal, as coisas acontecem e as coisas se realizam. Né? Existe mais uma coisa que eu quero ponderar com você hoje em relação à questão da fé. Aquele que tem muita fé precisa da inexistência concreta do objeto, daquilo no que ela acredita. A pessoa que tem fé precisa da ausência da coisa na qual ele acredita para que ele tenha fé. Né? Se, por exemplo, Deus estivesse ali concretamente, fosse uma estátua diante dele, ele não precisaria ter fé. A pessoa que tem fé precisa da inexistência concreta do objeto na qual ela acredita. Porque é isso que é fé. Fé é você acreditar na possibilidade, na existência de algo que você não vê. Muito embora eu, José Carlos, eu tenho provas, eu tenho testemunhos de que muitas vezes o fato de eu acreditar, né, numa determinada coisa é porque essa coisa existe, senão eu não acreditaria nela. Não é? A minha mente, a minha alma não é idiota de acreditar em coisas que não existem. Não é? Quem acredita em coisa que não existe são pessoas que às vezes têm uma psique comprometida, né? Que são pessoas que, por exemplo, os fanáticos, né? Os fanáticos não acreditam naquilo que eles dizem que acreditam.
os fanáticos, eles estão doentemente convencidas de que coisas que não existem, existem. Então a fé da qual estou falando e na qual estou me referindo é uma fé que ela é uma fé madura, é uma fé adulta, de quem sabe no que acredita, mas com humildade, não é uma coisa desvairada, né? Que eu tenho em relação a uma coisa que eu nem sei direito, nem sei direito se existe ou não existe. Okay? Então, essas duas coisas. A fé como algo que, quando eu tenho, ela me antecipa resultados. Se eu acredito, eu já começo a sentir bem agora. Se alguma coisa vai acontecer para mim no futuro, de bom, pagar uma conta, como eu me referi, eu já começo a ser feliz agora. Né? E isto precisa ser respaldado com atos, com atitudes. Com sentido para a vida, com razão para viver. Com decisões. Eu admiro muito as pessoas que decidem, que são decididas, porque a capacidade delas de acreditar na vida modifica completamente a vida delas. E que interessante, né? Porque se eu decido ir daqui até Belo Horizonte, São Paulo, 100 quilômetros, sei lá, a pé. Quando eu decido isto, vou daqui até Belo Horizonte a pé, o que acontece comigo? Eu acabo tomando decisões na minha vida agora. O fato de eu acreditar, de eu decidir que eu vou fazer isso, que eu vou fazer uma viagem daqui a Belo Horizonte a pé, faz com que eu tome decisões agora. O quê, por exemplo? Eu preciso de um cantil de água, eu preciso de um tênis bom, eu preciso de alguma coisa que eu vou usar para conseguir ir confortavelmente, talvez uma roupa, um colchão para dormir no lugar que eu parar para adormecer. Então, assim, o fato de eu decidir a minha vida, ter uma razão para viver, ter um projeto de vida, isto me tira da inércia e já me faz agir agora, nesse momento. A decisão, a crença, a atitude, um plano de vida é essencial, porque isso já me traz decisões, mudanças aqui e agora. Por isso é tão importante que você tenha um projeto imenso de vida. Porque você não percebe, mas quando você decide, quando você tem uma razão pela qual viver, como diz o Nietzsche, num livro importantíssimo, né? Quando eu tenho uma razão para viver, eu encontro como viver. E isso é inconsciente, sabe? A gente não percebe. Nós não percebemos isso. Mas o fato de você decidir, quando você faz um projeto, eu vou fazer esse negócio, eu vou tomar essa decisão, vou fazer assim, assado. Amigo, amiga, isso muda a minha vida agora. Então, assim, a necessidade de acreditar não faz com que eu tenha mais ou menos crença. O objetivo aqui não é dizer para você assim, tenha fé, acredite. Não. Você não
Você não tem como decidir ter mais ou menos fé. Não é uma coisa que a gente decide aqui na nossa cabeça. É algo que a gente já tem aqui no nosso coração. Como que eu sei disso? Eu sei quando eu vejo pessoas bem-sucedidas que vieram do nada. Meu caso, por exemplo, né, gente? Eu vim da roça, 15 anos de idade, eu era analfabeto. Eu era analfabeto aos 15 anos de idade. Primeiro calçado que eu coloquei no pé, eu tinha 14 anos de idade. Porque no meio indígena, no meio do meio camponês, é normal isso. As pessoas andam a pé. De pé no chão, digo. De pé no chão, né? A pé também. Tá? Então, fé não é algo que a gente decide ter, não é algo que a gente possa treinar. Não tem como dar um curso para você ter fé. Na medida que você vai vendo as coisas acontecerem, parece que isto começa a encontrar eco dentro de você. E então você começa a acreditar mais. Sorte sua, porque as pessoas, apesar de elas não poderem fazer cursos para ter fé, mais fé, ou se treinarem, existe algo que existem algumas coisas que elas podem fazer para melhorar essa coisa, pelo menos ficar claro para ela, para a pessoa, que ela, de repente, ela vai descobrir que ela tem fé, a fé que ela acha que não tem. Né? Muitas vezes ela vai, por exemplo, uma pessoa com câncer que está tomando um remédio, né, começa a ver que esse remédio funciona, ela começa a desenvolver uma crença que é diferente de fé. Fé é uma coisa, crença é outra. Né? E aí, essa fé parece ser respaldada, regada como um adubinho que você coloca ali, e isso começa a ter resultado para você. Né? Bom, quando você vive uma vida ética, uma vida correta, os seus filhos vão colher lá na frente os benefícios disso. Da mesma forma que se você for uma pessoa incorreta, não age bem, não for ético, seus filhos vão ter resultados negativos lá na frente. Porque o sistema familiar não é só você, seu pai, sua mãe, seus irmãos aqui e agora. Não. A família começou há muito tempo atrás. Né? Não sei se você sabe o que é uma geração. Uma geração, dentro da antropologia, uma geração são 25 anos. 10 gerações são 250 anos. 10 gerações atrás tinha mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas envolvidas no seu projeto de existência para que você existisse agora, para que você chegasse até aqui agora. Muita gente atuou para que você fosse o que você é aqui e agora. E na medida que nós herdamos as coisas dos nossos ancestrais, coisas boas ou ruins, eu acho que, inclusive, agora no livro que eu estou produzindo, que vai sair logo, chamado Tudo Acontece para o Bem, que é até o nome dessa live, né? Eu trabalho a questão da provável inexistência do mal. Para mim, José Carlos, não existe mal. O que existe são coisas acontecendo que você pode ressignificar, que você pode utilizar, né? Para usar um português bem rude aqui,
eu diria para você que até merda é útil, porque são estercos. São coisas, por exemplo, eu que vim da roça, né? Usávamos esterco de galinha, esterco de vaca, né? Que era usado para quê? Né? Para que as coisas, para que as plantas crescessem, para que as coisas... Então não tem nada de ruim nesse mundo, depende do uso que você faz. Não tem nada de ruim, as coisas são todas elas boas, depende do uso que é feito. Até titica de galinha serve para alguma coisa, como dizia meu professor Rubem Alves, né? São coisas úteis, são coisas que estão aí no mundo a nosso serviço. Não tem nada que não sirva para alguma coisa, né? Um prazer falar com você. Eu me encontro à disposição. Gosto muito desse tema, o tema do placebo, o tema da fé. Pretendo fazer no ano que vem um outro livro sobre a questão do placebo. Aí é mais sobre crença, mas é também uma reflexão sobre fé. Fé e crença são coisas diferentes. Eu diria que a crença se você fosse imaginar como se fosse uma linguiça, né? A fé tem crença dentro dessa linguiça, dentro desse todo, desse recheio, né? Mas também, somente crença não resolve muito, porque a crença pode ser crença em coisas boas ou ruins. Fé é fé em alguma coisa boa, numa coisa positiva, que só pode ter resultados benéficos. Então, quem tem a sorte de acreditar no sentido de ter fé, são aquelas pessoas que se curam com uma aguinha benta. Mas essa aguinha benta não é pouca coisa. Porque, como dizia Jesus, o que nos cura é a nossa fé. E a nossa fé vem mais ou menos em cada um de nós, em função do nosso merecimento. Mas como assim? Então não seria justo? Como assim merecimento? Sim. O nosso merecimento é determinado em função do que fizeram os nossos ancestrais. Se os nossos ancestrais foram do bem, foram pessoas boas, corretas, humanas, ajudou os outros, nós nascemos com mais recurso para a vida. Um deles é a fé. A fé que pode ajudar você a transportar montanhas, como diz o próprio Jesus, não é? A fé pode ajudar você a mudar a vida. Por isso que uma pessoa pode montar um negócio, por exemplo, e não ir para frente, porque ela não estava com aquela energia, com aquele poder que vem de dentro, não era digno, merecedores, porque você não herdou isso das suas famílias, não é? E o contrário, né? Tem pessoas que são assim, merecedoras, que são felizes. Outras, acredite você, meu amigo, minha amiga, às vezes a pessoa é rica, muito rica, mas é infeliz. Não consegue ser feliz. Esses dias eu estava vendo uma declaração do Fausto Silva, que eu conheci pessoalmente, porque em Campinas minha mãe foi faxineira na casa do Fausto. E eu ia no cinema com o Fausto quando ele era jovenzinho de 8, 10 anos de idade. Nós íamos no Cine Casa Blanca, assistir Bang Bang, né? Então eu conheci o Fausto, né? Eu sei que é uma pessoa boa, uma pessoa simples, né? E apesar de ser uma pessoa milionária, né? Apesar de ser uma pessoa milionária, não
usou isto para soberba. Fausto nem sabe o quanto de dinheiro ele tem, né? E isso não faz ele nem mais feliz e nem menos feliz, né? Mas tem pessoas que precisam dessas coisas, dinheiro, riqueza material, tudo isso, não só para viver uma vida, como que eu diria, esnobar para essas coisas e para humilhar os outros. Cada um usa como quer. Tem gente que não consegue ser feliz, por mais que seja rico, por mais que seja bem-sucedido. E, ao contrário, tem pessoas muito pobres que são pessoas simples e que são felizes e que sabem viver com o pouco que tem. Minha mãe é uma pessoa assim. Está com 93 anos de idade e é uma pessoa lúcida, é uma pessoa que agora tá começando a ter demência senil por causa da idade, mas que é uma pessoa alegre e tranquila. Muito bem, eu tinha que falar 30 minutos, já falei quase 40, você me perdoa, me desculpa. Eu quero feedback seu, quero o seu retorno, para ver se eu estou te ajudando de alguma forma, se isso aqui está sendo útil. Ninguém está aqui para fazer sucesso, nem para fazer o nome, não preciso disso. É um desejo humilde, puro, de fazer uma reflexão, de deixar claro para você que você precisa ter um plano de vida, um projeto de vida, que isto é sinal da sua fé, do seu poder, né? Um jeito de ser feliz na sua passagem por aqui. Muito obrigado por você me acompanhar. Muito obrigado pela sua presença. Ok?